Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa videoaula, gente, nós vamos começar a tratar, agora de maneira mais específica, aquelas reações que a gente viu de modo geral na aula anterior, beleza? E nós vamos começar, gente, pelas reações de substituição. Lembra, uma reação de substituição é aquela que ocorre a troca de átomos. Então, os átomos eles trocam de lugar de uma molécula para outra. Só que aqui, gente, a gente vai entender que a situação não é simplesmente uma mera troca de átomos de lugar. Aqui a gente vai entender que há um mecanismo, há um caminho que essa reação segue, existem etapas que ela vai seguir para de fato concretizar essa, entre aspas, permuta de átomos de uma molécula para outra, ok? A gente vai começar pelo primeiro tipo de substituição, que é a substituição em alcanos. Primeiro, eu quero relembrar vocês o que é um alcano. É um hidrocarboneto onde os carbonos só têm simples ligação, certo? Então, no caso aqui, ó, esse daqui seria um alcano. Nós só temos carbono e hidrogênio na cadeia, e nesse caso, os carbonos só estão ligados à simples ligação. Então, isso daqui seria um alcano. Ok? O que acontece, gente? Vamos analisar um pouquinho a estrutura desse alcano. Primeiro, alcanos, e é a tendência deles, né, por serem hidrocarbonetos, eles têm uma baixa polaridade. Traduzindo, eles são apolares. Ou seja, a distribuição das cargas, né, a densidade eletrônica nele, está muito bem distribuída. Não tem um lado que tenha mais carga positiva e mais carga positiva ou negativa. A densidade está bem equilibrada. A molécula é apolar. Não tem polo nenhum, nem negativo, nem positivo nela. E o que vai tornar essa informação útil? Os alcanos, por terem baixa polaridade, gente, serem apolares, não terem polaridade nenhuma praticamente, torna eles substâncias reagentes que não gostam muito de reagir, certo? Então é difícil botar uma substância dessa para reagir, porque o que garante bastante, o que dá bastante vontade de reagir numa molécula é a polaridade que ela tem. Ela tem bastante carga negativa, positiva, densidade eletrônica bem acentuada de um lado, sabe? Isso gera bastante reatividade, vontade de reagir na molécula. Então os alcanos são apolares, são sem graça, densidade eletrônica bem distribuída, não gosta muito de reagir. Então fazer um camarada desse reagir, fazer uma substituição, por exemplo, nele, a gente precisa de condições externas para fazer essa reação acontecer. A primeira delas, um alcano. Eu só vou conseguir fazer, por exemplo, nele uma substituição se eu utilizar algumas situações. Nós vamos tratar especificamente nessa aula a halogenação. Professor, o que é a halogenação? A halogenação vem de halogênio, família 7A na tabela periódica, ok? E esses halogênios, né, eu posso fazer com flúor, iodo, cloro, bromo, que são os mais usados, certo? Dentro dessa halogenação, nós vamos fazer o que nós chamamos de cloração e de bromação. O que é isso? Cloração é porque eu vou pegar o cloro e eu vou substituir, vou fazer uma troca de átomos com ele, certo? Então, cloração, eu vou fazer uma substituição de cloro dentro da minha molécula orgânica. Eu vou pegar um hidrogênio e vou colocar um cloro no lugar dele. Bromação, pego um bromo, vou colocar um bromo no lugar do hidrogênio na cadeia orgânica, beleza? Então, cloração e bromação são dois tipos de halogenação, beleza? Então, esse mecanismo que eu vou conversar com vocês nessa aula é sobre, especificamente, a halogenação, ok? O que acontece, gente? Como é que eu posso fazer uma halogenação? Como é que eu posso substituir um hidrogênio numa molécula aí, orgânica por um cloro ou por um bromo? O que acontece, gente? Alcano apolar. Não gosta muito de reagir. Então, eu vou ter que forçar a situação para ela acontecer. Que situação, professor? Eu vou ter que utilizar de aquecimento
calor, esse triângulozinho para nós nas expressões químicas aqui significa calor. Então eu vou ter que aumentar a temperatura do sistema, certo? Então eu vou ter que aumentar a temperatura desse sistema que está esse alcano. E eu vou ter que também utilizar radiação ultravioleta, UV, beleza? Então olha só, eu preciso de calor, preciso esquentar esse sistema e preciso de luz, certo? Preciso de luz ultravioleta para conseguir fazer esse alcano reagir, porque ele é apolar. Ele é apolar, não reage nem a pau. Então, ele precisa de alguém que estimule, entre aspas, essa reação acontecer, que faça essa reação acontecer. Quem que vai me ajudar a fazer essa reação acontecer? Esse calorzinho aqui, aumentar a temperatura do sistema e a utilização aí de luz UV, ultravioleta. Vocês já vão entender, vai fazer sentido esse calor e essa luz ultravioleta, ok? Bom, gente, então essa é a base da substituição em alcanos, da halogenação especificamente. A gente vai ter que aquecer o sistema, a gente vai ter que utilizar luz para criar um ambiente para fazer esse cloro ou esse bromo substituir os hidrogênios na cadeia desse alcano. Beleza? Agora aí que tá. A substituição em alcanos, ela é via radicalar, certo? Então essa halogenação que vai acontecer, ela é via radicalar, é por meio de radicais livres. Você vai entender agora mesmo por que e como ela é uma via radicalar. Tranquilo, gente, essa parte aqui, sossegado, alcano, não gosta muito de reagir, vou ter que usar calor, aumentar a temperatura e luz para ter a condição dessa halogenação acontecer, essa substituição acontecer. Então, partiu entender o mecanismo dessa reação. Muita atenção nessa hora, porque difícil não é, mas também precisa de muita concentração. Então, olha só. Qual que é a primeira etapa? Eu vou fazer aqui primeiro uma cloração. Então, vou pegar aqui o meu Cl2, bem bonitinho. Tá aqui a ligação entre eles. A primeira etapa, gente, é a etapa que nós chamamos de passo iniciador. É com ele que eu vou criar o ambiente da minha reação. A reação vai começar por causa dessa etapa, beleza? Então, aqui essa é a etapa da iniciação. Então, iniciação. É por ela que eu vou começar. Lembra que eu falei que para essa reação acontecer, qual que é o ambiente? Esquentar, aumentar a temperatura do sistema e utilizar luz ultravioleta. Em que vai servir isso, professor? Você vai entender agora. Então, eu vou pegar o calor e vou pegar a luz ultravioleta. O que esse calor e o que essa luz ultravioleta vai fazer dentro do meu sistema, gente? O que ela vai provocar? Ela vai provocar uma cisão homolítica na molécula do Cl2, dos dois cloros ligados. Capaz, professor? É exatamente isso, gente. O efeito, o motivo de eu estar utilizando essa luz ultravioleta e aquecendo o meu sistema é porque eu quero provocar uma cisão homolítica na molécula do Cl2. Beleza? Então aqui, ó, nessa etapa de iniciação, vai acontecer a minha cisão homolítica, certo? Então, homolítica. O que acontece? Vou trazer isso daqui para cá, ok? Então, olha só, presta atenção. Aqui eu tenho, então, o meu clorinho, parzinho eletrônico, aqui no meio. O que é uma cisão homolítica? É aquela que divide no meio de maneira igual. Então, tá aí, ó, cisão homolítica. Que espécie química foi formada aqui? Uma espécie com elétron desemparelhado. Formou quantos elétrons desemparelhados aqui? Duas espécies com elétron desemparelhado. Opa, elétron desemparelhado dentro de uma estrutura química, de uma espécie química, é um radical livre. Então, essa cisão ela vai provocar a formação de dois radicais livres, ok? Professor, precisa colocar essa bolinha aqui? Precisa.
Precisa porque eu estou indicando o elétron que está desemparelhado aqui. Então, isso daqui, professor, é um radical livre porque sofreu uma cisão homolítica, né? Exatamente. Por isso, gente, que essa halogenação em alcanos é via radicalar. Por quê? Eu quebrei a molécula de Cl2, fiz uma cisão homolítica utilizando luz e aquecimento. O aumento de temperatura e a luz ultravioleta provocou essa cisão aqui. Como essa cisão foi homolítica, o que surge de uma cisão homolítica é um radical livre. Por isso que essa halogenação é via radicalar. O mecanismo dela é por radical livre. Então, a primeira etapa é formar o radical livre, professor? Exatamente. A fase de iniciação, a etapa de iniciação, é simplesmente a luz provocar uma cisão homolítica e formar os radicais livres, que no caso aqui vai ser o meu cloro, ok? Então, esse cloro aqui, gente, é extremamente reativo. Gosta muito de reagir, certo? Porque ele é um radical. Lembra? Um radical tem um elétron desemparelhado, que está louco para fazer uma reação química. Ele está louco para formar uma nova ligação, ok? Formado, então, esses meus radicais livres na primeira etapa, vai acontecer a segunda etapa desse processo. Porque esses dois camaradas aqui, eles não vão aceitar essa cisão homolítica na boa. Eles perderam um companheiro de elétron. Agora eles estão desemparelhados. Então eles estão com vontade, eles estão com sede de nova ligação. Por isso eles vão atacar uma molécula para conseguir formar uma nova ligação e deixar esse elétron desemparelhado casadinho de novo. Olha só. Então, esses dois cloros aqui, eu vou pegar apenas um deles, mas os dois vão fazer o que eu vou falar aqui. Vou pegar só um deles para não ficar misturando, né? Então, olha só, esse cloro bonitinho aqui, esse meu radical livre, ele vai atacar, gente, quem? Adivinha? O meu alcano, que está bem aqui. Lembra aquele alcano que não gosta de reagir, que odeia reagir, que é totalmente sem graça, apolar, densidade eletrônica, tudo distribuído certinho, sem graça, sonso, certo? Sem sal. O que acontece? Esse radical livre, ele vai bater o olho nesse metano e vai falar: você vai ser o meu alvo, eu vou te atacar. Por quê? Me atacaram, certo? Me atacou, a luz me atacou, me deixou desemparelhado. Agora eu vou atacar também. É a regra, me atacou, eu vou atacar. Então aqui, ó, esse radical livre vem, ó, blimba, ataca esse hidrogênio. Professor, e se atacasse o de cima? Tanto faz, gente. Eu vou atacar só um deles porque é um radical só. Tranquilo? Então aqui eu vou atacar esse hidrogênio que está bem aqui. O que acontece? Quando esse camarada, esse radical livre, ataca esse hidrogênio, o que vai formar? Vai formar uma molécula de HCl, ácido clorídrico. Sério, professor, esse sem vergonha vai arrancar esse hidrogênio daqui à base da paulada? Exatamente, à base da força. Ele vai lá, ataca de maneira radicalar esse hidrogênio e vai formar o ácido clorídrico, pleninho, como se nada tivesse acontecido, o elétron deixou de ser desemparelhado. Só que agora eu tenho uma estrutura aqui, ó. Esse camarada sofreu um ataque radicalar. E você lembra lá na nossa aula de mecanismo radicalar que eu falei para você? Quando um radical livre ataca uma molécula, ela faz uma cisão homolítica nessa molécula. Então, essa quebra aqui é homolítica. O radical livre cloro ataca o hidrogênio de forma homolítica. Ele faz ele se quebrar do CH3 ali de maneira homolítica. Então, esse camarada aqui, ele vai resultar em um outro radical livre. Porque quando um radical livre ataca uma molécula, ele forma uma nova estrutura radicalar, um novo radical. Então, agora eu tenho esse camarada aqui, ó. Vou simplificar, ó. CH3 radical livre, certo? Então, o cloro radicalar ataca, arranca um dos hidrogênios,
provoca uma cisão homolítica e forma uma outra estrutura radicalar, um outro radical livre, certo? Então aqui eu tenho um novo radical. Que radical essa matéria, né, professor? Louca, né? Louquíssima, né? Coisa de louco. Então, olha só. Formou, então, esse meu radical livre novo. Esse radical metila, né? Esse metil radicalar. Beleza, professor. Agora tá tudo bonito, tá tudo beautiful. Mas o que vai acontecer com esse radical agora ICH3? Radical não gosta assim, não. O cloro me bateu, o cloro arrancou meu hidrogênio na base da homolítica, eu vou atacar. Porque radical livre é assim, gente. Se me atacou, eu vou atacar. Se me atacou de maneira radicalar, eu vou atacar também de maneira radicalar. Se eu sofri uma homólise, se eu sofri uma cisão homolítica, eu também vou provocar uma cisão homolítica. Então, esse camaradão aqui, ele vai fazer parte da terceira etapa. Então, olha só, CH3, radicalzão livre maroto, vai reagir com as moléculas de gás cloro, né, de Cl2, que ainda não sofreram a influência do calor e da luz, certo? Considere que isso aqui é um sistema e a luz e a temperatura não vai conseguir atingir todos os gás cloro que está ali dentro, né? Nem todos os Cl2, certo? Então aqui tem o Cl2 que ainda não foi atacado pela luz e pela temperatura, certo? Só que vão ser atacados por quem? Pelo meu radicalzão metil aqui, pelo metila. O que acontece? Ele vai atacar quem? O clorinho maroto aqui, ó. Esse clorinho sem vergonha. O que acontece? Quando ele ataca esse cloro, ele é um radical livre, gente. Ele é resultado de uma homólise. Ele é um resultado de uma cisão homolítica. Se ele é um radical e ele vai atacar, adivinha que tipo de cisão vai acontecer nessa ligação? Homólise. Perfeito, é isso mesmo, homolítica. Então aqui vai acontecer, o que eu tentei escrever aqui foi homolítica, não saiu nada, né? Então, homólise. Cisão homolítica ou homólise é a mesma coisa, tá bom, gente? Então aqui, ó, esse radical livre ataca o cloro de forma homolítica. Ou seja, esses dois clorinhos aqui vão se tornar o quê? Radicais livres. Porque quando um radical ataca, o resultado é formar um novo radical. Certo? Então, ó, sofreu um ataque homolítico e formou ele. Ele vai também atacar de maneira homolítica, vai atacar de maneira radicalar essa molécula aqui e vai provocar uma cisão homolítica dentro dela. Então, esses dois clorinhos aqui, ó, que estavam todos bonitinhos com o seu par eletrônico, cisão homolítica neles, meu querido. Cada um vai formar o quê? Um radical livre. Então, agora, esse bichango aqui, ó, o metil, vai se grudar nesse cloro. E vai formar o quê? CH3Cl. Mais aquele radicalzinho cloro de novo. Agora, a gente pensa comigo. Pensa bem. Olha só, analisa a situação. O que você acha que esse cloro radical vai fazer? Ele vai atacar de novo. E aí a gente volta para onde? Para a segunda etapa. Aonde esse cloro vai atacar o metano, vai formar ácido clorídrico, vai formar o radical metila de novo. O radical metila vai atacar o gás cloro, que vai formar aqui o cloro metano, que vai formar de novo ele. Aí volta para cá de novo, ataca o metano, forma ácido clorídrico, forma aqui o radical metila. O metila ataca o gás cloro vai perder aqui, vai sofrer homólise, vai formar o cloro metano, vai formar o cloro de novo, que volta para cá. Ou seja, você perceba que essa reação ela está se propagando. Quando eu chego na terceira etapa, esse cloro formado volta para a segunda. Por isso que essa segunda e terceira fase, essa segunda e terceira etapa, é chamado de passos ou fases de propagação. Porque quando eu chego aqui, eu volto para a segunda etapa de novo. Então, essa daqui são as fases de propagação. Certo? Fases de propagação. Professor, mas tá, muito bonito,
bem interessante, ficou bem bonito o quadro que você fez aí. Mas eu quero ver a substituição. Olha só. Qual que é a parte principal? Nós saímos da onde? Nós saímos lá do gás cloro, né, professor? Saímos de lá, é a nossa origem. Então, olha só. Eu peguei esse camaradinho aqui, certo? O nosso gásinho cloro. Ele formou radical livre, beleza. O que acontece? O radical livre atacou quem? Atacou a molécula do metano, certo? Atacou a molécula do metano, isso. Formou o ácido clorídrico. Beleza, muito bonito, professor, isso aí. O que acontece? Aí formou esse radical. Aí esse radical foi consumido aqui, né? Ele atacou a molécula de gás cloro aqui. O que acontece? Formou quem? Esse outro camarada aqui, ó. Esse bichanguinho aqui. Aí formou esse radical livre, certo? Que voltou para a segunda etapa, atacou o metano, formou ácido clorídrico, e repete tudo de novo, beleza? Ou seja, vamos colocar na reação global o que de fato aconteceu nessa reação. O gás cloro, calma que eu esqueci de trocar a caneta. O gás cloro, certo? Ele reagiu, ó, o gás cloro, reagiu com o meu metano. Meu Deus, que ser horrível. Reagiu com o meu metano. E formou o quê? Ácido clorídrico. Bonito. E formou o que também? O cloro metano. Aqui, ó, o meu haleto orgânico, certo? Essa daqui é a reação principal. Essa daqui que a gente vê, globalzona. Mas, na realidade, ela passou por tudo isso daqui. Por tudo isso daqui para chegar nisso aqui no final, certo? Então, olha só. Esse gás cloro, ele trocou de lugar, um dos cloros dele trocou de lugar com um dos hidrogênios. Olha o que virou isso aqui. Então, ó, o gás cloro virou ácido clorídrico, porque um hidrogênio entrou no lugar dele, aqui. E o cloro entrou no lugar desse hidrogênio, formando o quê? O meu haleto orgânico, certo? Só que não é tão simples assim. Olha as etapas que aconteceram para que, de fato, essa substituição ocorresse, certo? Bom, gente, o que você vai levar? O que é preciso você entender bem aqui? Primeiro, que essa substituição em alcanos é via radicalar. Ela é por meio, essa halogenação que a gente fez aqui no alcano é via radicalar. Por quê? Porque a luz e o calor provocou a cisão homolítica aqui no início. Beleza? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Como que ocorre uma cloração e uma bromação? Por meio de uma cisão homolítica provocada pelo aquecimento e pela luz, na cadeia, na molécula do cloro ou do bromo que eu estivesse utilizando, beleza? E no final das contas, houve uma substituição do átomo de cloro no hidrogênio do metano, e o hidrogênio do metano veio parar lá no outro cloro, formando o ácido clorídrico e o meu haleto, ok? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido esse processo e na próxima aula eu quero mostrar uma curiosidade sobre essa reação, certo? Que a etapa de fase de propagação não termina por aqui. Existe uma outra fase que é muito importante também para essa reação, mas por essa aula vamos deixar isso daqui. Então acompanhe aí a nossa próxima videoaula.